Olá pessoal, Haribo! Muita gente aí no vídeo passado me pediu para dar continuidade àquele assunto que eu falei do Bashar, né? Bashar é uma entidade extraterrestre que está canalizando com o Daryl Anka, acho que ele é um americano, não sei, que está passando certas leis que devemos conhecer para que a gente tenha um ajuste aqui nesse planeta Terra. Lógico que dentro do meu caminho especial, que é a Bhakti Yoga, a união com Deus através do amor, dessas práticas transcendentais aqui nesse planeta Terra, não devemos criticar ninguém, nem julgar. Pelo contrário, devemos compartilhar e associar informações. Da mesma maneira que uma pessoa que está completamente conectado com as informações desse Bashar, assim também você deve pegar os pontos importantes disso dentro do seu conhecimento e passar o seu conhecimento não como uma comparação, mas como uma expansão da informação. E aí também quem está no Bashar vai pegar os princípios da Bhakti Yoga e aí a gente vai unindo tudo, fazendo uma síntese maravilhosa e no final tá tudo certo, tá tudo incrível, né? Porque a ideia é que cada pessoa tem um ponto de vista ou tem um ajuste frequencial com determinada filosofia ou religião ou não religião, isso não importa. O que importa é se você está ciente de que há no seu coração uma vontade de compreender isso tudo, o que é esse universo, quais são as leis do universo, como que eu tenho que me comportar aqui, de qual maneira, né, eu devo me conduzir nesse mundo dentro de uma ética espiritual para viver bem com todo mundo, para estimular esse sentimento de amor, de união, de compreender que nessa fase humana o legal é você estar de bem com todo mundo. De modo que esse sistema é o contrário, ele te divide, ele faz você competir, faz você querer imperar o seu ponto de vista sobre a visão de outra pessoa. Então vem o fanatismo, vem a violência, vem tudo isso aí que a gente bem sabe que está dentro da imposição. Seja material, seja espiritual, seja filosófica. Isso aí não tem nada a ver, porque quando você realiza Deus no seu coração, naturalmente, essas questões são transcendidas. Depois que você realmente sentiu a presença de Deus, despertou o seu amor por Ele, tudo mais é secundário, porque tudo, toda a filosofia, toda a religião, todos os pontos de vistas, eles têm essa tendência de nos levar a realizar o divino em nosso coração. De modo que temos que ser perceptivos, temos que ser entusiastas, intensos nessa busca, porque é assim que nós vamos criar a frequência, onde vamos criar um alicerce interno para que Deus possa se revelar para nós. Tem que ter essa frequência de pureza. E aí Deus ele vai fazer o arranjo de como você vai compreendê-lo. Não está na sua natureza de esforço, descobrir Deus, porque Deus é absoluto, Ele é infinito, a sua mente não pode compreender, nem mesmo a sua inteligência. Mas a inteligência ela tem que ser usada para você dar essa abertura do campo espiritual para Deus se manifestar. E aí ele vai se revelar para você daquele jeitinho especial dele. Não fica preocupado. O que você tem que fazer é essa prática constante de se voltar para essa intenção de realizar o divino no seu coração. Fica tranquilo que a partir do momento que você tiver induzindo a sua energia para essa busca de profundidade, Deus no seu coração, ele sabe disso. Claro, ele sabe de tudo. Deus é onisciente, ele é absoluto.
você vai conseguir o resultado daquilo que você está cultivando. Não adianta só ficar estudando escritura, ouvindo pessoas falar bonito, aquela oratória das escrituras, né? Não, você tem que se aprofundar através da meditação, através de um coração puro, de uma meditação verdadeira, de uma prática sincera, que faz você estar sempre frequenciando com o divino. Eu, no caso, canto o nome de Deus. Então, vai de cada um. Não estamos aqui para brigar. Mas voltando ao assunto do Bashar, as 5 leis que ele estabelece, vou repetir aqui de novo, depois vamos tentar expandir aí, vamos deixar Deus nos inspirar. Primeiro que eu existo. Depois que Deus é tudo e tudo é Deus. A terceira lei é só existe o agora. A quarta lei significa que tudo o que eu semeio, eu vou colher. E a quinta lei é que tudo nesse mundo muda, menos essas 4 leis principais. Ok? Então, em tudo há uma profundidade. Por exemplo, eu existo. No vídeo passado eu falei que eu existo no sentido do eterno. Esse eu que você fala, eu existo, não é o corpo em si, é o espírito, tá? O corpo, ele é só uma máquina biológica formada por átomos que são projetados pela sua mente, que é temporária também, mas que você consegue criar através do seu poder místico, mesmo sem você saber, né, que você tem esse poder místico de manter uma forma humana, gerenciando dentro de experiências, nessa busca de Deus ou no desfrute da vida material. Tudo isso é mágico aqui nesse mundo. É um vídeo mágico, certo? Onde você está se projetando e acontecendo. Então, eu existo é no sentido de que o eu, aquilo que você é, o espírito, que é uma parte integrante de Deus, é eterno. Não tem como você não existir. Não existe isso, eu vou tirar minha vida. Não existe, você é a vida. Como bem disse o mestre Jesus, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse eu, né, que é o Cristo em vós, vamos dizer assim, é a vida. Então, essa vida é que existe, essa vida é que se manifesta. A mente recebe a vitalidade do espírito e o espírito ele está tentando construir uma experiência nesse mundo, nessa forma humana, onde ele descubra ou realize a si mesmo. E quando você se realiza a si mesmo, você se situa na sua plataforma eterna. Então, eu existo. Tem que ser nesse sentimento, não é o eu corpo. O corpo ele tem uma existência por causa de você, do espírito. Mas esse corpo aqui ele é mutável. Daqui a pouco ele vai envelhecer e você vai perder esse corpo. Aí vai para outro corpo. Você já teve em outro corpo. Mas você mesmo continua eternamente. Então eu existo. Essa é uma realidade eterna. Então vamos aprender a existir no espírito, em comunhão com o ser divino, o Senhor Vishnu em nosso coração, e sermos felizes, aonde estivermos nessa concepção eterna, imutável, ok? O resto tudo está mudando. Então essa que é a bênção, né, da experiência quando você entende isso. Não adianta querer estabilizar a sua vida nessa energia material. Essa energia material, por natureza, é mutável, é temporária, é impermanente. Então você tem que desejar manifestar o seu corpo espiritual para que da dimensão divina, chamada Vaikuntha Loka Dhamma, você viva nessa vida eterna. É para esse ponto que nós estamos chegando dentro daquilo que se chama a nossa existência pessoal. E aí, para você se manter nessa existência pessoal, com esse conhecimento, essa informação que você adquiriu,
porque agora você não está mais se identificando com a forma humana, com as emoções, com os pensamentos. Você entende que você é uma realidade transcendental a tudo isso, e por isso você tem que transcender a energia da matéria. Energia da matéria significa, né, tempo, espaço, tudo que está manifestado. Então você tem que entender que tudo que está manifestado é Deus. Não existe Deus e outra coisa. Você é uma parte de Deus. Você é eterno, é um eterno servo amoroso de Deus. É isso que é revelado no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, pelo Senhor Chaitanya no Chaitanya Charitamrita. Você é um eterno servo de Deus, é isso que você é. Então você tem que manifestar essa sua condição espiritual aqui na posição material, para você estar no lugar certo, na hora certa, com o gerenciamento certo da sua vida. Tá? Então, tudo é Deus e Deus é tudo. Tudo está manifestado nessa energia cósmica maravilhosa, os universos, né? Tudo está dentro da energia de Deus, universo material, universo espiritual, planeta espiritual, planeta material, planeta superior, planeta inferior, planetas infernais, tudo está dentro da manifestação de Deus. Tudo é Deus acontecendo. E você está fluindo particularmente numa relação com Deus nessa experiência atual para se sintonizar com aquilo que você tem que aprender. A sua experiência é particular. Está dentro dos parâmetros de desenvolvimento da sua consciência. Então você tem que ter a consciência divina, que é você estar rendido a Deus em amor. Dessa forma, tudo vai acontecer perfeitamente na sua vida, você vai começar a ver Deus em tudo, tudo em Deus, você vê que Deus está no seu coração e que o seu espírito está dentro do Espírito Supremo e que tudo é uma coisa só, porém há uma diferenciação, no sentido que você é uma parte integrante de Deus e Deus é o todo. Cada pessoa é um pedacinho de Deus se manifestando, assim como Deus, né? Criando seu micromundo. Então tem que criar um micromundo ou o pequeno universo de acordo com o grande universo, e para isso você tem que se sintonizar com Deus no seu coração. Então você vai entender que tudo é Deus, Deus está em tudo, tudo está em Deus, e essa é a perfeição. Sede perfeito como é perfeito Deus que está no seu coração. Essa é a regra, né? Depois você tem que entender que você está vivendo no agora. No espírito não tem essa coisa do tempo. É difícil assim compreender, mas como? Não existe um começo, não existe um fim. Como é que é isso? Mas Deus, assim, Deus, como que Deus foi criado? Como que ele passou a existir? Entendeu? Não existe isso. Isso aí está na plataforma da especulação mental. Você tem que entender que Deus ele é revelado. Então Deus, ele é a causa de todas as causas, a origem de tudo, e ele é a causa sem causa. Porque, na verdade, tudo é Deus, não tem o Deus que começa, depois as coisas. Não, tudo está dentro de Deus. Deus como energético, Deus como energia, Deus como um ser onipenetrante, onisciente, onipotente. Tudo isso está acontecendo agora. E é isso que nós temos que fazer, nos situar em presença espiritual para sentir não só Deus como tudo, né? E perceber que nós somos partes dele, mas você vai começar a trocar relações amorosas com Deus. E aí você vai estar sempre no agora com Deus, não é só estar presente no mundo, em consciência, eu sou um espírito. Não, vocês têm que estar presente nessa comunhão com o divino, nesse sentido amoroso. Aí esse agora realmente é o agora absoluto. Fica difícil compreender aqui por palavras, eu tentar falar, mas quando você realizar isso, você vai ver que não tem dificuldade. Assim, tudo é um êxtase para o espírito que está vivendo em Deus no aqui e agora. Só existe o aqui e agora. Esteja você no mundo espiritual, esteja no mundo material, você sempre vai estar no aqui e agora. Onde está o espírito é onde está acontecendo a manifestação dele. Se você tem um corpo espiritual, você vai manifestar
os seus passatempos espirituais. Se você está em ignorância, se você esqueceu quem é você, o espírito, está se identificando com esse corpo material, você vai criar os passatempos materiais. Tudo você está aqui agora criando a realidade dimensional do seu conhecimento, da informação que você recebeu. Por isso que temos que nos associar com Deus para criar os passatempos com Deus no mundo espiritual, tá? Porque Deus é uma pessoa absoluta também. A origem de tudo é uma pessoa absoluta, mas a energia é a mesma coisa e a entrada de Deus em tudo é a mesma coisa e a entrada de tudo em Deus é a mesma coisa, porque tudo é absoluto, não precisa ficar brigando pessoal com impessoal. Você tem que compreender os aspectos de Deus e aí mergulhar nesse aspecto e ficar no agora. Entendo que não tem escapatória, assim como eu existo, isso é eterno, a presença de Deus e esse momento agora também são eternos. O resto é tempo, é ilusão da nossa mente. Tá? Como eles falam, é linearidade, né? Linear, o tempo linear, que você fica amanhã, amanhã, não tem amanhã, só tem o agora. O amanhã é o que você, futuro é o que você cria agora, na sua frequência. Então a recomendação é: viva em Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. Deixa Deus acontecer na sua vida. E aí os arranjos vão ser perfeitos para que você se ilumine, para que você saia dessa matrix, dessa maia. Depois, é simples entender, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz, você colhe. Mas para você fazer alguma coisa, você tem que estar com um nível de conhecimento, um nível de informação na qual você vai tomar decisões para fazer certas coisas. E existem as leis de amor do mundo, porque tudo é amor. Só que nós esquecemos de Deus, esquecemos do Espírito, estamos vivendo num falso ego, nós estamos vivendo ignorantemente, na frequência da ignorância, da paixão, né? Então aí a gente começa a criar coisas que a gente começa a julgar como ruim, mas não é ruim, é que nós estamos fora da sintonia do amor. Então quando você frequencia o amor, você vai colher essa energia que é a energia máxima. Deus é amor. Esteja em amor com Deus e o seu mundo vai ser amoroso, independentemente de onde você estiver. Você vai colher aquilo que você está frequenciando. Frequenciando. Eles falam em realidades paralelas, que tudo já existe, né? O Bashar fala, já existe tudo acontecendo, não tem o futuro. O futuro é todas as possibilidades. Então, se você frequencia com Deus, no caso eu frequencio com o Senhor Krishna ele está presente em tudo. O futuro são os pés de lótus de Deus. Viver em amor nos pés de lótus de Deus, fazendo serviço devocional. Certo? Cada um vai aí no seu entendimento. E a última é que tudo muda, né? No mundo tudo está acontecendo incrivelmente, e essa mágica que é incrível, né? A arte vem do caos, né? Da criatividade, precisa dos contrastes, da dualidade. E aí você se torna um mago espiritual na sua vida, criando tudo com amor, fazendo só coisas construtivas, maravilhosas, desejando que todo mundo seja feliz. Então isso é interessante, dentro das mudanças, você vai mudando, vai ascensionando sua energia e ficando cada vez mais criativo, assim como Deus está criando todo esse universo através do Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado. Então, pela potência de Deus no seu coração, você vai criando tudo, entendendo que agora você está num mundo onde tudo está mudando, mas você não muda, mas você está fazendo o trabalho de se realizar a si próprio, e você permanece estável, né, na sua situação eterna permanente, e está aqui nesse mundo, nessa brincadeira atual, porque agora você se liberou. Todo mundo se libera muito facilmente quando entra no estado espiritual e se conecta com Deus. Tá, então vamos fazer isso, não vamos ficar especulando muito não, porque tudo aqui está passando, a morte vem, pega, tira esse corpo, você já passou por várias mortes, vários planetas, vários universos, e agora você está aqui curtindo essa informação para se libertar disso e ir logo para o mundo espiritual, e ali acontecer em Deus, naquilo que se chama Vaikunta Lokadama, né? Estudem o que é isso aí, que é a morada
de Deus, direto. E ali você vai ter o corpo espiritual, e ali tudo é consciente, tudo é estável, tudo é felicidade, tudo é amor, tudo é incrível. E nós estamos indo para lá, ok? Meditem nisso. Beijo no coração. Haribo!